Então, boa noite a todos, muito bem-vindos a essa aula de apresentação do curso Homeopatia Sem Mistérios. Estou aqui com o Alexandre e a Thalita, são os professores, dois dos professores desse curso que está incrível, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse curso. Hoje o objetivo dessa nossa aula é apresentar o curso, mostrar o programa, contar como é que vai ser, para quem não é, tirar todas as suas dúvidas. A ideia é que ninguém saia daqui com dúvida, tá? Então, vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui no chat, e no final da aula, vocês também vão ter a oportunidade de perguntar. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, e se for algum pouco complexo para escrever, ou caso vocês queiram explicar melhor, segura até o final aí que a gente vai esclarecer as dúvidas. Então, a gente vai mostrar o programa completo do curso, como funciona, o formato, como é que vai ser a experiência do aluno, quem são os professores, tudo em detalhes, como fazer as inscrições. E hoje à noite, no final da aula, a gente vai abrir as inscrições para o curso, então vocês vão ter a oportunidade de se matricular, se vocês tiverem interesse, e vai ter uma condição muito especial também, tá? Então eu passo a palavra aí para a doutora Thalita, para o Alexandre, se apresentem, por favor, e a aula é de vocês. Boa noite, então, pessoal. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agradeço o esforço e o empenho de estarem aqui pontualmente para ouvirem um pouquinho, nos ouvirem, né, sobre esse tema, que é um tema que é tão fascinante e que a gente está mergulhado nesse tema nas nossas vidas há bastante tempo. Alexandre um pouco mais do que eu, mas é um tema que acabou sendo um divisor de águas na minha vida, né? Depois que a homeopatia chegou, muitas coisas mudaram, o curso da minha vida mudou, o curso profissional e até pessoal, porque a gente começa a compreender os processos de uma maneira muito diferente daquilo que nos é ensinado, né? Nós, profissionais da saúde, a gente vem dessa formação linear. Então, eu vou me apresentar rapidamente, depois eu vou passar a palavra para o Alexandre para que ele se apresente, enfim, fique à vontade para falar um pouquinho dele. Bom, então meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia desde 2005, e desde então eu venho estudando, enfim, praticando e encarando aí os desafios que essa área nos apresenta. Estou como presidente do Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas de Ribeirão Preto, que é um instituto que está como base, né, que está promovendo esse nosso curso. Então, a gente decidiu experimentar esse novo formato justamente para poder agregar mais profissionais, agregar profissionais de áreas mais diversas da área da saúde, além das áreas prescritoras, né, que são as áreas principais, que têm muito acesso, né, que têm um acesso muito mais fácil aos cursos de homeopatia, que são a medicina veterinária, a odontologia e a farmácia. Então, a ideia também é a gente abrir para outros profissionais da área da saúde. Eu sou médica veterinária, então, logicamente, quando a gente fala de homeopatia na veterinária, os princípios, os fundamentos, as bases são exatamente os mesmos. Todo o raciocínio da homeopatia humana, ele é aplicado à homeopatia veterinária, e aí, claro, a gente vai ter as nossas particularidades lá na aplicabilidade clínica. Depois a gente vai falar um pouquinho dos módulos e passaremos por esse tema, né? Passaremos brevemente por esse assunto, mas a ideia é, sim, partilhar um pouco dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada com vocês, trazer fundamentos, né? Trazer as bases, trazer o raciocínio homeopático, como isso pode mudar o curso, o rumo, não só do paciente, como também de vocês, que começam a compreender sob uma nova perspectiva, né? E até, eventualmente, vislumbrar métodos e meios de trabalho, de execução e de contribuição diversos daqueles que trouxeram vocês até aqui. Então, vou passar um pouquinho a palavra para o Alexandre. Fica à vontade, Alexandre. Obrigado, Thalita. Boa noite a todos. Obrigado, Vinícius.
Quero agradecer demais a presença de vocês. Eu sou Alexandre Leonel, sou farmacêutico. Eu me formei em farmácia, fiz uma formação clássica, terminei a faculdade em 94, e aí por volta de 96 a 98 fiz o meu curso de especialização em homeopatia na Escola de Homeopatia de Ribeirão Preto. Assim como a Thalita disse, nós estamos lá dentro da instituição desde muito tempo, fazemos parte da diretoria, e a ideia do curso surge em função de algumas questões da própria sociedade pós-Covid, né? Nós percebemos que há um grande interesse pelo tema da homeopatia, de maneira geral, e, ao mesmo tempo, também há uma dificuldade de manter aquele modelo clássico de formação num primeiro momento para a maioria das pessoas. Então, a gente discutindo como é que a gente levaria o conhecimento da homeopatia para mais pessoas de uma maneira um pouco mais acessível e desmistificada, para que as pessoas, então, se inteirassem do assunto homeopatia e pudessem fazer a escolha depois de fazer um curso de especialização em homeopatia propriamente dito. Às vezes eu percebo nessa minha carreira de professor de homeopatia e de farmacêutico homeopata que muitas pessoas não vão estudar homeopatia porque elas têm muito pouco conhecimento, às vezes o conhecimento que tem é um conhecimento muito enviesado, muito cheio de preconceitos. A faculdade, às vezes, criou um monte de preconceitos a respeito da homeopatia, né? Foi por isso até que a gente escolheu esse nome, né? Homeopatia Sem Mistérios, porque a gente quer, nesse curso, oferecer tudo aquilo que nós acreditamos como professores de homeopatia e como escola de homeopatia. Eu tenho dito que, para muitas pessoas que me perguntaram, eu tenho dito, esse é o seu primeiro curso de homeopatia. É aquele curso que todos nós gostaríamos de ter feito antes, inclusive, de ter feito a própria especialização em homeopatia. Quando eu fui fazer a especialização em homeopatia, eu cheguei lá sem saber absolutamente nada de homeopatia, e quando terminou o curso, eu fiquei com a sensação de que eu podia ter aproveitado mais se eu já conhecesse um conjunto de coisas. Então, esse é o seu primeiro curso de homeopatia. Esse curso é a sua primeira bicicleta com as rodinhas, para você aprender que é possível andar de bicicleta. Depois tira as rodinhas, você anda sem as rodinhas. E é possível andar de bicicleta com uma roda só? É super possível, né? E aí, à medida em que você vai caminhando no conhecimento da homeopatia, você vai aprender a fazer tudo aquilo que os maiores homeopatas da história já fizeram. Então, o nosso compromisso aqui nessa primeira aula é explicar a razão de cada um desses conteúdos, esclarecer para vocês que não é um curso de especialização, não é um curso que transforma você num homeopata, mas é um curso que te dá noção plena para conversar sobre homeopatia com quem entende de homeopatia. Eu sei que, por exemplo, estou vendo ali entre os inscritos, na hora que vocês se manifestaram, a Neca disse que é enfermeira, né, Neca? Foi isso, não é? E quando a gente foi colocar a enfermagem lá nessa lista, eu vou dizer assim, olha, eu defendi a enfermagem lá. Por que eu defendi? Não porque eu quero o enfermeiro atuando como um homeopata prescritor, não é disso que a gente está falando. É que o medicamento homeopático é uma realidade, né? Então, os enfermeiros podem trabalhar numa unidade de saúde em que a homeopatia está lá, eles podem acompanhar um paciente que usa homeopatia e eles precisam saber o que se trata daquele remédio, né? Então, o medicamento homeopático hoje é uma realidade. Você vai numa drogaria de rede, você encontra um medicamento de medicamento homeopático industrializado lá na prateleira. Você vai você viaja para fora do Brasil, você encontra medicamento homeopático em determinados lugares à venda. Então, os conceitos da homeopatia precisam ser conhecidos pelos profissionais da área da saúde para que eles saibam lidar com esse tema, sem preconceitos, sem dúvidas, inseguranças, né? Sem questões que a própria homeopatia criou ao longo da história e hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, na verdade, a finalidade do curso, no primeiro momento, é oferecer para todos que se interessam pelo tema homeopatia um suporte, os pilares para que ele depois decida, quero ser um homeopata e vou estudar mais sobre homeopatia. O meu papel aqui vai ser ajudá-los nessa caminhada, assim como o da Thalita e de todos os outros professores convidados, para que no final vocês tenham a certeza de que, a respeito de homeopatia, vocês sabem o mais que o básico necessário para
conversar e, às vezes, até atuar em determinadas situações. Acho que é isso que eu tinha para falar imediatamente. Muito bom. Eu vou compartilhar a tela aqui, mas você já acabou entrando num tema, que é um tema muito importante, né? Que é para quem é e para quem não é o curso. Então, por aí já dá para a gente ter uma ideia, né, a partir dessa sua fala, para quem é e para quem não é o curso, né? E aí a gente fala um pouquinho mais sobre esses profissionais, esse acolhimento dos profissionais da área da saúde, de uma forma geral, inclusive aqueles que não entram no rol dos prescritores propriamente ditos, né? Mas que esses profissionais serão muito bem-vindos neste curso e terão condições plenas de acompanhar todo o raciocínio, todo o conteúdo, uma vez que eles tiveram toda a formação inicial para isso, né? Então, todo o raciocínio da fisiologia, o raciocínio da patologia. Então, por isso que quando a gente decide, quando a gente estrutura um curso, a gente precisa definir muito bem qual é esse público, né? Se a gente vai falar de homeopatia para um público leigo, para um público que não é da área da saúde, é uma abordagem completamente diferente quando a gente vai falar para vocês, profissionais da área da saúde, sejam atuantes clínicos ou não, né? Mas vocês são perfeitamente capazes de acompanhar todo o desenvolvimento do raciocínio homeopático, das bases homeopáticas, de todos os princípios, né, que sustentam tudo que vai ser apresentado aqui ao longo do curso. É isso, né, Alexandre? Faltou alguma coisa? Isso. Não, exatamente, sim, exatamente isso. E se nós olharmos, né, para aqueles profissionais da saúde que nós, digamos assim, olhamos quando começamos a cuidar desse curso, cada um tem a sua razão, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, na minha área ali, o farmacêutico. Eu sou um profissional da área de farmácia, fiz o curso de especialização em farmácia homeopática, atuo no mercado como farmacêutico homeopata, tenho uma farmácia homeopática, e eu preciso contratar profissionais farmacêuticos para trabalhar comigo. Bom, primeiro que é muito difícil você encontrar profissionais farmacêuticos com um curso de especialização disponível no mercado. Mas aí quando você contrata esse farmacêutico, por exemplo, recém-formado, que ou não teve nenhuma formação, nenhuma informação a respeito de homeopatia na faculdade, como eu não tive em 1994. E por incrível que pareça, ainda isso é uma realidade no Brasil. Ou mesmo que ele tenha tido, isso tenha deixado muito mais dúvidas do que esclarecimentos, né? Às vezes, por questões estruturais do curso, a faculdade não oferece. Quando eu contrato esse farmacêutico, ele é um farmacêutico do medicamento, ele é um profissional do medicamento. O farmacêutico é um profissional do medicamento. E ele não sabe nada sobre o tema homeopatia, o que é um absurdo. Então, quando eu olho para o farmacêutico fazendo esse curso introdutório, base, eu sei que ele vai ter condições de conversar comigo, com qualquer outro farmacêutico homeopata, e entender as terminologias, entender os conceitos, entender do que a gente está falando. E depois se transformar num outro profissional especialista. Os próprios médicos, né? Então, a medicina, de maneira geral, não tem a oferta da disciplina de homeopatia na maioria das faculdades. E a homeopatia é uma realidade no sistema público de saúde, é uma realidade na vida dos pacientes. Então, quando o médico vem e faz um curso base, como esse que a gente está oferecendo, né, tão esclarecedor, ele tem condições de ouvir aquele paciente que é usuário de homeopatia, mesmo ele não sendo homeopata. Ele vai entender aquela perspectiva do paciente dele, né? E ele também vai eliminar grande parte dos preconceitos, porque nós vamos mostrar cientificamente, nós vamos mostrar os resultados da homeopatia, nós vamos mostrar as bases da homeopatia, e ele também vai conseguir abandonar muitos daqueles preconceitos mesmo. Não é outra palavra para o que se faz na faculdade em relação à homeopatia. Vou pegar o pessoal da fisioterapia que nós colocamos lá. Na fisioterapia, por exemplo, você tem a abordagem homeopática de alguns medicamentos específicos da área de atuação, né? Mas você também tem o profissional fisioterapeuta trabalhando ao lado de um médico e tem um paciente que é usuário de homeopatia. E esse paciente não quer usar os medicamentos clássicos e gostaria de usar a homeopatia. Então, como é que esses dois profissionais, o fisioterapeuta e o médico que estão acompanhando esse paciente, vão olhar para a homeopatia?
Quando você olha para esse conjunto de informações que o curso vai oferecer, você como profissional, apesar de não ser um especialista em homeopatia, vai entender o que o seu paciente está falando, o que o seu colega de profissão está falando, o que o seu colega da equipe multiprofissional está falando quando ele se referir ao tema homeopatia. Então, cada uma das profissões, e mais do que as profissões, né? Cada um dos indivíduos vai se beneficiar com os conceitos que vão ser oferecidos no curso, com os conteúdos, porque eles são esclarecedores em relação à homeopatia. Isso é o que eu acho mais extraordinário dessa ideia, que modéstia à parte fomos nós que tivemos, né? Então eu fui há poucos dias atrás, eu tirei férias e fui para Salvador. E antes de ir para Salvador, fui à farmácia comprar o famoso Calamed, né? Porque vai tomar sol lá, vai ficar todo sapecado, precisa passar alguma coisa pós-sol. Estou lá numa farmácia de rede e encontrei lá na prateleira da farmácia de rede uma drogaria, medicamentos homeopáticos industrializados da Boiron, que é uma indústria farmacêutica da França. E aí fiquei imaginando, será que os farmacêuticos que estão aqui dentro dessa drogaria clássica de alopatia sabem o que se trata esses medicamentos? Sabe o que são essas potências? Sabe como é que usa? Sabe como é que funciona? Qual que é o conceito e tudo mais? Né? Então é disso que a gente está falando quando criou esse grupo de pessoas, né? O pessoal dos cursos online, esse avatar, né? Os nossos avatares são esses profissionais de saúde que um dia ou outro a homeopatia vai passar pela vida deles. Sim, é isso mesmo. Mas na veterinária não é diferente também. A gente já tem os produtos industrializados lá no pet shop, o tutor compra, aí ele chega para o veterinário e diz, eu estou dando esse medicamento aqui. Como eu conduzo, né? Como que você me ajuda a conduzir esse paciente? E aí o veterinário, com conhecimento zero em homeopatia, não tem a menor ideia do que se trata, e aí começam as grandes confusões, né? Ele perde muitas vezes a oportunidade de conduzir adequadamente aquele paciente, principalmente quando o paciente melhora clinicamente, e aí o veterinário não tem ideia do que fazer com aquele paciente que melhorou com aquele medicamento homeopático, né? E aí ele fica completamente perdido, ele não sabe se suspende, se mantém, se diminui a frequência, o que tem ali dentro, afinal de contas, mas por que melhorou? Será que o que... Enfim, aí vira uma grande confusão, então não sei se tem veterinário aqui, mas para os veterinários, especificamente, também a gente vai ter um ganho nesse sentido, né? Vai dar para saber muito bem o que fazer com esse paciente, com esse tutor que já faz uso de homeopatia e como conduzir esse indivíduo. Exato. Deixa eu só completar, porque nós estamos falando de todos os profissionais, um a um, eu vou citar aqui na odontologia, por exemplo, né? Que eu já vivi esse tipo de situação. O paciente vai passar por um procedimento odontológico, ou passou por um procedimento odontológico com um dentista clássico, não homeopata. E o paciente é um paciente que gosta de usar homeopatia. Então, quando ele vai ao dentista, faz o procedimento lá e depois ele quer usar uma cirurgia, uma extração, alguma coisa do tipo, entendeu? Quando ele sai do consultório, ele quer um apoio homeopático. Então, se ele tem, o dentista tem um mínimo do conhecimento, quando o paciente fala para ele, eu posso usar homeopatia? Ele fala, pode usar sim, eu não posso não saber receitar, mas eu sei como é que funciona, sei como é que é. Se ele não tem conhecimento nenhum, o que ele diz? Não acredito, isso não funciona. E aí o paciente dele fica meio desamparado nessa terapêutica que poderia ser parceira no processo e não concorrente do processo. Sim, com certeza. Bom, e aí a gente, com toda essa ideia, né, do curso, a gente acabou montando um time também muito bacana de docentes e professores, justamente para a gente poder alcançar esse objetivo, né? Todos esses objetivos, acho que há uma pluralidade de objetivos aqui com esse curso, né? Então, acho que a gente pensou num grupo muito bacana de professores, então são colegas homeopatas, todos da área da saúde, com experiências diversas, mas que todos vão caminhar nesse mesmo sentido. Então, os módulos do curso, eu vou só mudar aqui o slide. Os módulos do curso, eles serão distribuídos
assim, distribuídos para esses professores, né? Nos quais, assim, a gente vai distribuir de tal forma que todo mundo se sinta muito à vontade, muito confortável com cada tema. Alexandre vai conduzir boa parte desses módulos, tanto na parte básica, que eu chamaria essa parte básica dos primeiros 6 módulos, quanto dos próximos 6 módulos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E agora acho que a gente pode começar a falar um pouquinho do que vocês vão ter oportunidade de aprender, de se deparar nesse curso, né? E a gente já começa a falar mais especificamente sobre os conteúdos que serão apresentados. E a gente começa com uma possibilidade, para quem gosta, para quem se interessa. Eu vi que aqui no grupo temos uma historiadora, com uma aula bônus sobre história e filosofia da homeopatia, né? Então, por que uma aula bônus? Porque ela pode ser assistida em qualquer momento do curso. Ela não, assim, o conteúdo que será apresentado aqui é um conteúdo que vai contextualizar a homeopatia, desde o seu surgimento até o seu desenvolvimento, como que isso chega no Brasil, como isso se distribui ao longo do mundo, como isso se estabelece em diferentes lugares do mundo, né, as possíveis interferências disso, e o estado da arte chegando, né, no estado da arte aqui no Brasil hoje, da homeopatia, que é uma terapêutica, felizmente, nós estamos com uma terapêutica extremamente acessível, a gente não depende somente dos medicamentos industrializados, isso é maravilhoso, porque isso nos permite uma individualização da prescrição para a gente que é clínico, isso é muito fantástico, né? A gente pode transitar na prescrição, nas potências, nas frequências, de acordo com a necessidade do paciente. Então, estamos, sim, numa condição muito favorável para a aplicação da homeopatia, e além disso, como já falamos, a gente tem os medicamentos industrializados de fácil acesso à população. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho desses módulos. Alexandre, acho que você pode falar desses módulos, né? Especialmente aí do módulo dos fundamentos da homeopatia, que eu acho que é um módulo primordial, inclusive como uma grande oportunidade de romper, né, determinados mitos, determinados preconceitos muito enraizados quando a gente fala em homeopatia. Sim. Bom, eu quero voltar um pouquinho na aula de história, porque além dela ser linda de se ouvir, linda de se conhecer, né? É a partir dessa aula de história que muito do que se tem hoje das ditas correntes homeopáticas ou das escolas homeopáticas surge. Então, é importante a gente compreender isso também dentro dessa formação que nós estamos oferecendo. Por quê? Porque nós temos diferentes práticas homeopáticas no Brasil e no mundo. E nós temos interpretações, ainda que muito próximas, às vezes paralelas em determinados conceitos. Então, é importante que quem quer entender de homeopatia saiba de onde surgiu cada uma dessas ideias e desses raciocínios. Então, essa aula de história, eu até brinco com a professora Eneida, que é, sem dúvida nenhuma, no Brasil, a grande referência quando se fala em história da homeopatia, né? Nós não temos uma aula de história só porque a gente quer ficar cheirando naftalina, não. É porque a gente quer entender, né, como é que surge determinados eventos importantes dentro da própria homeopatia. Né? Por que existe o conceito da homeopatia francesa, da homeopatia unicista, por que existe os remédios complexos, por que existe os remédios antroposóficos, né? Não tem como eu explicar isso sem passar por questões históricas. Então, acho que a Eneida vai ter tenho certeza, nem acho, tenho certeza que a contribuição da Eneida nessa aula bônus, né, que ela aceitou, vai gravar para nós, inclusive, vai ser incrível e extraordinário e vai tirar muita gente aí daquele estado de que a homeopatia não tem muito lastro científico e histórico. A Eneida vai esclarecer bastante coisa. Bom, o módulo 1, que é o primeiro sábado de aula, vai ser comigo, muito provavelmente, talvez eu e a Thalita dividamos algumas coisas, mas provavelmente é comigo. Nós vamos discutir todas as bases da homeopatia e todos os fundamentos. Nós vamos entender o que Hahnemann propôs e como é que isso é aplicado nos dias de hoje. Então, todos os fundamentos da homeopatia, como é que eu aplico
esses fundamentos na pesquisa científica, como é que eu aplico esses conceitos na medicina, na veterinária, na prática do dia a dia, como é que eu entendo isso. Qual é a ideia do módulo 1? É dar condições para que você, a partir dos fundamentos da homeopatia, consiga entender os últimos módulos que serão o do porquê que se usa esse remédio em determinada situação. Então, não adianta eu dar um curso de como é que eu trato enxaqueca com remédio homeopático. Não é disso que nós estamos falando. Quero que você entenda os fundamentos, porque depois você, estudando o remédio homeopático, vai saber por que ele serve para enxaqueca, ou por que ele serve para febre. Então, essa aula é uma aula de abertura, né? Mas não é uma aula de introdução, não é uma aula de enrolation, é uma aula parruda mesmo, porque nós temos que ter consistência desses fundamentos para depois entender todo o restante. Os fundamentos vão determinar, por exemplo, o que vem no módulo 2, que eu já vou avançar nele aqui, que é a parte da farmacotécnica. Né? Por que dilui o remédio homeopático? Ué, dilui só porque quer diluir? Não, dilui porque tem um fundamento. Lembra do módulo 1, que eu expliquei, o fundamento que levou a ter uma farmacotécnica específica? Então, quais são os tipos de preparo de medicamento homeopático? E por que a gente colocou garantia da qualidade? Porque talvez você já tenha ouvido, uso um remédio de um lugar funciona, de outro não funciona, usei uma vez de um jeito, funcionou, de outro jeito não funcionou. Quer dizer, quais são as bases de garantia da qualidade da produção de medicamento homeopático, na farmácia homeopática, na indústria, em qualquer outro lugar? E esse módulo 2 vai ser ministrado, as aulas vão ser ministradas pela professora Camila, que é alguém que entende de gestão de qualidade, controle de qualidade e pesquisa num nível suficiente para explicar detalhadamente cada uma dessas etapas, tanto da farmacotécnica quanto da garantia da qualidade. Vou deixar você falar um pouco. Não, senão eu falo tudo, daí os alunos desistem de se inscrever. Não, mas olha... Cortou a Thalita. Estão aí ainda? Por favor, podem responder no chat. Estamos aqui, a Thalita então, aqui. Só a Thalita que caiu. Então, eu vou seguir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Vamos falar de farmacologia homeopática. É o módulo 3. Então, aqui nós vamos fazer uma comparação do que é o conceito dos medicamentos alopáticos comparado com o conceito dos medicamentos homeopáticos, por que um atua de uma maneira, por que o outro atua de outra maneira, e dentro dos medicamentos homeopáticos propriamente ditos, olhando para os medicamentos homeopáticos, nós temos interpretações diferentes também para determinadas situações dos próprios medicamentos homeopáticos. Então, a ideia é que vocês tenham conhecimento de todos os modos de se usar um medicamento homeopático, das mais diferentes correntes ou das mais diferentes escolas de homeopatia que existe no Brasil e no mundo. De modo que quando alguém falar de um medicamento antroposófico, alguém falar de um medicamento da homotoxicologia, ou falar de um medicamento homeopático da escola unicista, ou falar de um medicamento homeopático da escola francesa, quem está ouvindo ou está lidando com aquele medicamento saiba exatamente o que se espera daquele medicamento. Né? É aqui no módulo de farmacologia homeopática que nós vamos cuidar de temas como, por exemplo, toda vez que usa homeopatia tem que agravar. Então todos me falaram que toda vez que usa homeopatia tem que piorar. Isso é verdade? Será que é assim mesmo? E se agrava, como é que faz? O que isso significa? Então, é aqui no comportamento do medicamento homeopático, né, na farmacologia homeopática, que a gente vai resolver muitas dessas questões relacionadas ao medicamento homeopático. Não, e o famoso demora para fazer efeito, né? Não, Esse slogan é o melhor de todos. Eu falo, gente, exato. Esse é o primeiro que cai por terra, assim, né? Demora para fazer efeito. Exatamente. Então, nesses conceitos de farmacologia homeopática, nós queremos, então, dar condições para vocês, diante do medicamento homeopático ou diante de um paciente que está fazendo o uso do medicamento homeopático, vocês entendam o que está acontecendo ou o que pode acontecer. Você falou esse negócio de fazer efeito, essa semana nós tivemos um caso, a paciente fez uma cirurgia plástica e gosta de usar homeopatia. E aí ela estava com edemas, procurou na farmácia um medicamento homeopático pós-cirúrgico com foco nos edemas.
Depois de ser orientada qual seria o melhor procedimento, quais seriam os melhores medicamentos, ela falou assim, eu vou levar. O meu médico não acredita mesmo, mas eu vou usar. O cirurgião plástico dela não tem noção do quanto ele se beneficiaria de um pré-operatório e de um pós-operatório com medicamentos homeopáticos. Ele não precisa ser um especialista em homeopatia para se beneficiar dos resultados do medicamento homeopático pré- e pós-operatório. Mas ele está travado no conceito de que a homeopatia é placebo, que a homeopatia demora, que a homeopatia não funciona. Então, aqui na farmacologia, nós pretendemos e vamos conseguir mostrar como é que isso acontece de verdade. E aí, nesse mesmo raciocínio, né, por exemplo, quando a gente olha para os nutricionistas, eles também não têm ideia do quanto a homeopatia poderia ajudar no metabolismo, né, desses pacientes, dando suporte, sustentação orgânica para esses pacientes que estão muitas vezes em processos longos, crônicos, de muitas tentativas, né? Então, a Exato. ideia é trazer mesmo para todas as possibilidades, né? Exatamente. Bom, aí no módulo 4 nós vamos falar de farmacodinâmica e farmacoterapia, e aí no módulo 4 nós vamos começar a mostrar para vocês alguns medicamentos homeopáticos, como eles se comportam, por isso a gente usou o termo farmacodinâmica, né? Como é que é o comportamento desse medicamento dentro do organismo, e algumas práticas com esses medicamentos. Então, digamos assim, um conjunto básico de medicamentos com a sua farmacodinâmica, para a gente poder olhar na prática, dentro dos limites da competência profissional de cada um, como é que se dá o resultado do uso do medicamento homeopático. E aí vem semiologia. Acho que você podia falar da semiologia e do professor. Tá, posso falar. Bom, a semiologia homeopática e a prescrição, bom, então a prescrição homeopática, ela parte de uma semiologia homeopática, de uma anamnese que tem as suas características, que tem as suas particularidades, quando a gente fala da perspectiva homeopática. Então, a anamnese, ela se diferencia em vários aspectos de uma anamnese alopática, na qual a forma de adoecimento daquele indivíduo ela precisa ser detalhada e precisa ser levada em consideração o caminho de adoecimento que aquele indivíduo percorreu até chegar ali, né? Embora ele deva ter uma queixa muito específica para estar diante daquele especialista, a gente considera na semiologia homeopática todo esse caminho percorrido, porque esse caminho vai nos trazer elementos muito importantes de compreensão do processo de adoecimento e do processo de cura, né, que são vias, na verdade é a mesma rota, né, mas uma vai para cá e a outra volta. Então, na medida que a gente compreende o processo de adoecimento, a gente tem condições de compreender, né, e de vislumbrar e de quantificar ou qualificar esse processo de cura, entendendo, inclusive, até onde esse paciente tem condições de se restabelecer, se é possível falar em cura, ou se é um paciente crônico, que a gente vai falar só de controle. E a prescrição homeopática, digamos assim, ela seria o ápice de todo esse processo, né? Do raciocínio dos fundamentos, do raciocínio do conhecimento da farmacotécnica, do conhecimento da farmacologia homeopática, que difere absolutamente da farmacologia clássica que a gente aprende, né, na graduação, todos nós. A questão da farmacodinâmica, onde a gente compreende o que o medicamento faz no organismo, mas, além disso, o que o organismo faz com aquele medicamento, né? Então, essa relação que existe, essa relação viva e dinâmica que existe entre o medicamento homeopático e o indivíduo que está sendo tratado. E aí a semiologia e a prescrição, eu diria que seria o final, entre aspas, né, dessa linha de raciocínio. É onde aparece lá na ponta aquilo que pode ser feito, aquilo que vai ser feito, e é onde o indivíduo acaba se beneficiando. Para essa aula, para esse módulo, na verdade, a gente vai contar com os professores da área clínica. Então, aqui a gente tem um médico, o Dr. Flávio, que faz parte do nosso time, um homeopata extremamente competente, que está conosco há bastante tempo. Eu devo contribuir em alguma coisa também, eventualmente trazendo até algumas particularidades da área veterinária, se for o caso. E aí a gente segue para o módulo 6, que é o módulo de legislação. E como
uma boa veterinária, eu não entendo absolutamente nada de legislação, então não vou nem me atrever a falar o que vocês vão ver nesse módulo, porque... Vai lá, Alexandre. Não, esse módulo é um módulo que todo mundo que lê fica assustado, né? Mas, na verdade, ninguém vai dar aula de lei, né? Nós vamos mostrar nesse módulo qual é o amparo legal para a prática da homeopatia no Brasil, qual é o amparo legal para os medicamentos que existem no Brasil, né? Por que você tem determinados medicamentos no Brasil, por que você não tem determinados medicamentos aqui no Brasil, quem é que pode prescrever, quem é que pode comercializar o medicamento. É um esclarecimento do estado da arte nesse momento relacionado à prática da homeopatia. Então, fiquem tranquilos, não vai ser uma aula chatésima de jeito nenhum, nós vamos colocar situações, mas nós precisamos passar por isso. Por quê? Porque, por incrível que pareça, além da homeopatia ser uma ciência, além da homeopatia ser uma prática profissional da área da saúde nas diversas profissões, ela é um assunto, um tema extremamente legalizado e legislado no Brasil. Então, quando se diz aí um monte de bobagem a respeito da homeopatia, é fruto do puro desconhecimento do amparo legal que existe para a homeopatia no Brasil. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem tanta legislação protegendo a prática da homeopatia. Isso é uma vantagem para nós que gostamos dessa terapêutica. Nós não somos uma ciência e uma terapêutica marginal, não. Nós temos amparo legal, nós temos entidades reguladoras de cada uma das profissões e assim por diante. Quero só voltar um pouquinho no módulo 5 para dizer o seguinte, que o módulo 5, né, ele a partir daqui, né, do 7 em diante, ele é um fio condutor da nossa conversa. Por quê? Porque na semiologia da perspectiva homeopática, nós vamos aprender a valorizar a história do paciente, né? O desde quando está doente, o desde quando se sente doente, aquilo que o Hahnemann falou do saber ouvir o paciente no relato da marcha do seu sofrimento. E a partir desse relato, compreender o que precisa ser curado. Eu acho que o grande cerne do módulo 5 é exatamente isso, né? Ouvir o paciente no relato do seu sofrimento e dali extrair o que precisa ser curado de verdade. Isso é o fio condutor do que vai acontecer a partir do módulo 7 em diante, e o Flávio vai fazer isso com muita competência, e todos os professores que vão chegando a partir de agora, né? Tem ainda mais um professor para a Thalita apresentar, vai fazer com que isso se torne muito mais palpável. Eu acho que é isso, pode seguir. Perfeito. Deixa eu passar aqui. Bom, aí a gente passa para uma segunda etapa, né? Então, o curso ele tem 12 módulos, é um sábado por mês, não sei se a gente falou isso anteriormente. Para cada sábado, né, uma vez por mês, será apresentado um módulo. Essas aulas acontecerão ao vivo, porém, ficarão gravadas para quem não puder assistir, para quem preferir assistir depois, para quem quiser rever o conteúdo. Essas aulas ficarão gravadas e disponíveis para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E aqui, a partir do 7º módulo ou do 7º mês, a gente começa a esmiuçar melhor os medicamentos homeopáticos, a falar sobre medicamentos muito importantes, de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais completa, já fazendo o link, né, com a semiologia, já fazendo o link com as possíveis aplicabilidades terapêuticas. E aí, como são muitos medicamentos homeopáticos, a gente decidiu dedicar alguns módulos para esse tema, para que vocês consigam ter uma espécie de portfólio, de acesso primário a grupos importantes de medicamentos homeopáticos e até estabelecer critérios a partir da forma com que isso vai ser apresentado, né? Vocês podem e devem estabelecer critérios próprios para métodos de estudo, né? Porque está longe de parar por aqui, né? Então, até hoje, se você deixar a matéria médica aqui ao lado da cabeceira, todos os dias tem um medicamento novo que a gente nunca usou, que a gente nunca ouviu falar.
e que é infinito o conhecimento homeopático. Então, além de vocês terem contato com medicamentos homeopáticos, eu considero estes 4 módulos muito importantes para vocês construírem um modelo próprio de estudo, de organização de ideias, de que forma que vocês vão construir a sua homeopatia, né? Ou de que forma que vocês vão armazenar esse conhecimento e de quais caminhos vocês vão percorrer para continuar estudando a homeopatia, seja através de um curso de especialização, seja através de um autodidatismo ou de curso de atualização e etc. Acho que pode complementar. Não, e se você olhar matematicamente, 1/3 da carga horária do curso está dedicada a matérias médicas, né? É muita matéria médica. Por quê? O primeiro objetivo é conhecer um grupo importante de medicamentos. O segundo é criar esse método. Eu vi aí, por exemplo, a Felícia, que eu tive a felicidade, tem alunos que dizem que tiveram a felicidade de ser aluno de um professor. Eu tive a felicidade de ter a Felícia como aluna, porque a Felícia é filha de uma das grandes lendas da homeopatia brasileira, né? Então, conviver com a Felícia foi uma alegria muito grande e tive a oportunidade, através do contato com a Felícia, de conhecer o pai dela. A Felícia esteve na sala de aula e ela pode relatar aí no chat a importância do conhecimento da matéria médica dentro de uma perspectiva aplicada, porque a letra fria do livro de homeopatia da matéria médica, né, quando você pega o livro de matéria médica e pega ele para estudar, a letra fria, ela não traz facilidades, é doído estudar uma matéria médica crua, como eu costumo dizer, né? Então, a ideia é trazer ali um conhecimento e uma prática e uma interpretação, de modo que, a partir disso, vocês desenvolvam um método de estudo, né? Para que são mais de 2.000 medicamentos homeopáticos catalogados, nós vamos ter 4 sábados, é impossível atingir todos, mas o método de estudo de matéria médica vai ser possível. E uma coisa que eu acho que é muito, 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 muito importante quando você estuda matéria médica do jeito que nós vamos apresentar para vocês, mesmo que você não vá trabalhar com homeopatia, é saber que existe a possibilidade terapêutica para determinado problema com homeopatia. E isso você só descobre estudando medicamento homeopático. Então, quando o seu paciente, ou você na sua prática profissional ou pessoal, estiver diante de um sintoma que a alopatia não tem solução, se você conhece matéria médica, você fala assim, eu lembro que tem um remédio homeopático para isso. Eu li isso em algum livro de homeopatia. Então, o conhecimento da matéria médica serve para você para conhecer o remédio, serve para você desenvolver um método de estudo, serve para você aplicar, mas também serve para você, num determinado momento, naquilo que aqui no interior, na divisa com Minas, a gente fala assim, você está no mato sem cachorro, né? Você fala assim, uma vez eu ouvi isso de um determinado remédio homeopático, né? Então, eu vou citar aqui, não pode dar aula, né? Eu fui orientado mais de 10 vezes que não era para dar aula nessa aula, era só para falar, mas eu vou dar. Então, quando você lê lá, Laquinantes, como medicamento homeopático, que o nome é esquisito, a matéria médica é desse tamanhozinho, mas você pega as características da dor e do torcicolo que esse medicamento trata, por exemplo, isso fica no seu cérebro pro resto da vida. Conhece tratamento alopático para torcicolo? Eu não conheço, nem o que funciona. Mas na homeopatia eu sei que tem um remédio. Então é isso que eu quero que vocês consigam nas aulas de matéria médica. Né? Aprender a estudar para, quando precisar, saber que existe um recurso em algum lugar. É muito legal. E eu acho que nesse momento, assim, do módulo 10, já é o momento que vocês vão entender, sabe aquelas perguntas assim? Quando eu posso usar homeopatia? Quando eu não posso usar homeopatia? Posso usar homeopatia para tal patologia? Posso usar homeopatia para tal doença? Aqui no módulo 10, vocês já vão entender que quando eu posso usar homeopatia, em qualquer circunstância, a homeopatia pode ser utilizada. Né? Então, aqui a gente já vai construindo esse raciocínio de segurança, de possibilidade, tudo com embasamento, né? Tudo baseado em fundamentos. Então, tem a matéria médica, enfim, vai formando uma espécie de quebra-cabeça, vai montando esse quebra-cabeça,
né? E aí, para chegar lá no módulo 12, com esse quebra-cabeça, pelo menos um quebra-cabeça de 30 peças, não é um de 500 ainda, mas vocês podem chegar lá depois, então vocês já têm um quebra-cabeça pronto para chamar de seu. E com aí experiência, né, Thalita? Desculpa cortar. E com experiência, né? Porque nós não estamos aqui falando de um grupo de professores que vão estudar na sexta para falar o que estudou no sábado, né? Entendeu? Nós estamos falando de um grupo de professores que tem 15 anos, 20 anos de experiência na homeopatia. Então, quando a gente citar um medicamento e citar a aplicabilidade prática dele, não é só porque está no livro, é porque está no livro, a gente testou e a gente viu que funciona daquele jeito mesmo, ou que funciona de um jeito melhor, ou que precisa ser associado com uma outra coisa que não está no livro, né? Então, isso também faz toda a diferença nessa hora de trocar conhecimento, oferecer conhecimento com um certo nível de responsabilidade, como é o que a gente tem dentro do IHPI. Exato, com certeza. Não somos teóricos, né? A gente está lá na lida, a gente está na lida. E muito do que está na lida, muito do que a gente vivencia na lida não está no livro, né? Então, acho que a gente consegue acabar... no fim, a gente também passa um pouco disso também, né? E aí, o módulo 11 vem a repertorização, que é um método, é uma das possibilidades de se encontrar um medicamento, de chegar ao medicamento homeopático mais adequado, ou mais com maior similitude, com maior semelhança para aquela situação, para aqueles sintomas que estão incomodando o paciente, e nem toda escola utiliza a repertorização como um método de escolha de medicamento homeopático. Essa é uma das estratégias, ela não é a única. Então, eu, por exemplo, eu uso muito pouco repertorização. A escola que a gente vem é uma escola que se debruça muito mais sobre os estudos da matéria médica do que sobre as práticas da repertorização. Mas a prática da repertorização é uma ferramenta que muitos profissionais podem se identificar, e a gente se propôs a trazer isso para vocês como um conteúdo que pode facilitar o caminho na medida que vocês se identificarem com essa possibilidade. Então, temos mais um professor convidado para falar sobre isso, que é o Claudio Ude. Ele é médico veterinário, mas todo o método de repertorização que ele utiliza é um método humano, que é o que está disponível. Então, a gente tem hoje repertórios em livro, né, em papel, e tem também os repertórios digitais, que são programas que você adquire, e ele trabalha muito bem com repertorização, e a ideia é, neste módulo 11, partilhar, né, trocar com vocês, ele vai mostrar para vocês como que faz do início ao fim, e aí dá para vocês brincarem um pouquinho com isso, experimentarem. Existem alguns repertórios que são gratuitos por um determinado tempo, e aí ele vai fazer toda a orientação para quem desejar ter uma vivência, né, um pouco mais real ali com o método da repertorização. Mais alguma coisa de repertorização? Você quer comentar, Alexandre? Destacar que aí na repertorização também, parte daqueles conceitos, daqueles fundamentos vão ser de novo resgatados, porque aí nós vamos compreender porque determinados sintomas são mais importantes do que outros sintomas, porque que o conceito da totalidade sintomática pode decidir por um medicamento ao invés de outro, né? Então, a técnica da repertorização em si, claro, óbvio, e também esse conceito da avaliação integral do paciente, esse conceito da avaliação do paciente como um todo, escolhendo um medicamento. Então, já não é agora só o medicamento da enxaqueca, é o medicamento da enxaqueca do Alexandre, com todas as características da enxaqueca do Alexandre e também as características do Alexandre. E é por isso que ele toma esse medicamento, enquanto que o outro paciente vai tomar outro medicamento também tendo enxaqueca. Então, aqui na repertorização, além da técnica, os conceitos serão resgatados para compreender o que é o conceito de totalidade sintomática e que é tão valorizado na homeopatia. Sim, e até no sentido de escolher o que de fato precisa ser tratado. Né? Então, a gente tem o que a gente chama de hierarquização dos sintomas, quer dizer, o que de fato é primordial
assim, o que de fato é primordial para aquele indivíduo, para que ele se cure, né? Então, a partir daí, a técnica se desenvolve. Então, muito bem lembrado. E aí a gente vai para o módulo 12, onde é um módulo que a gente vai explorar um pouco mais esse leque de possibilidades dos medicamentos homeopáticos nas diversas áreas da saúde. Já vi que aqui no chat tem alguns comentários de profissionais da área da saúde. Encerrando aqui a apresentação, a gente vai falar sobre isso, enfim, a gente vai abrir para um bate-papo, mas esse módulo 12 seria um módulo de fechamento, onde a gente pretende reunir tudo que foi dito até o módulo 11, né, e de alguma maneira colaborar com vocês, para cada um desses profissionais da área da saúde, que a gente vai ter um grupo relativamente diverso, no sentido de como isso pode beneficiar o enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o odontólogo, o veterinário e assim por diante. Exato. O módulo 12, na verdade, vai ser construído ao longo do curso. Isso. Né? À medida em que o curso for sendo construído e os profissionais que estão participando do curso vão trazendo as suas demandas, vão trazendo as suas realidades, as suas compreensões e os seus questionamentos, né? A gente chega no módulo 12 em condições de finalizar isso para cada um desses profissionais que estiveram conosco durante esse período. Então, e que, inclusive, é a grande vantagem desse modelo que a gente está fazendo de um curso ao vivo na maioria das aulas, né? Porque, além das aulas, nós ainda vamos ter os plantões de dúvida que vão enriquecer ainda mais. Eu imagino que os plantões de dúvida talvez sejam tão enriquecedores quanto as aulas, em alguns momentos até mais, porque as dúvidas vão levar a gente para outros lugares de discussão que não caberiam dentro do cronograma, né? E aí esse módulo 12, então, permite que a gente faça essa aglutinação dos conhecimentos para cada uma das áreas dos alunos que estão inscritos e participaram com a gente durante esses 11 meses. É isso. Perfeito. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente voltar. Bom, apresentado o conteúdo do curso, né? Então, aí os 12 módulos que a gente se propôs a fazer com 1, 2, 3, 4, 5, 6 professores, tá? Então, são 6 docentes. Só recapitulando, temos a professora Eneida, que vai dar aula de História, Alexandre e eu, a Camila, que está aqui com a gente, que vai dar algumas aulas também, farmacotécnica e garantia de qualidade, Cláudio Iude, e o doutor Flávio, não sei se eu já falei, mas ele que vai falar da parte de semiologia e prescrição homeopática, certo? É isso aí. Gente, bom, fantástico, né? Fantástico. Eu acho que vocês já se deram conta do quanto que esse pessoal sabe e manja e ama o que faz, né? Eu vejo eles falando, eu fico encantado. Antes de abrir para dúvidas, eu queria falar de questões um pouco mais práticas do curso, mostrar para vocês como vocês podem se inscrever, etc. e tal, que eu acho que também vão surgir algumas dúvidas nesse sentido. Então, acho que a gente pode ganhar um tempinho nisso aí. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui. Daqui a pouco eu vou mandar a página do curso para vocês, tá? Então, aqui a gente explica de uma maneira mais sucinta, basicamente, o que vocês ouviram agora, né? Então, o curso, ele está, a partir de agora, com as matrículas abertas. Ele vai ter inscrições somente até o dia 2 de fevereiro. Vocês têm aí 16 dias para fazer as inscrições. São 12 módulos que acabaram de ser apresentados, distribuídos ao longo de um ano. Isso dá mais de 100 horas de aula. Vocês vão ter acesso ao material completo. Então, os professores vão usar apresentações. Depois, essas apresentações vão ficar disponíveis na plataforma. O curso ele tem um modelo bem diferente, tá? É um modelo misto. Ele é ao vivo, mas ele é gravado. Então, como assim? É o que a Thalita falou. Vocês vão ter a oportunidade de assistir a todos os módulos ao vivo, se quiserem. Mas isso não é obrigatório nem necessário. É lógico que é bom para quem assistir, porque você vai... Primeiro que você consome o conteúdo de uma vez, né? Você senta ali, você passa um sábado inteiro com essas feras,
você tem a oportunidade de interagir, perguntar no final das aulas, e você terminou de ver, você já viu o módulo, então, para muita gente que às vezes tem dificuldade de tirar um tempo para sentar e assistir, às vezes é muito bom. Você pode assistir ao vivo, vai ser um sábado por mês. Mas você também pode assistir gravado, então logo depois disso, as aulas vão ser editadas e disponibilizadas na plataforma de uma maneira organizada e fácil de você assistir gravado depois. Você pode assistir quantas vezes quiser, onde quiser e quando quiser. Inclusive, depois, as turmas que entrarem futuramente, elas vão assistir os módulos que já foram, elas vão assistir gravados, tá? Então, quem entra agora tem a chance de assistir desde o primeiro módulo ao vivo, caso queira. E uma vez por mês a gente também vai ter um plantão de dúvidas. Então ninguém vai ficar para trás, tá? Se você tiver dúvida, é só entrar no plantão e tirar a dúvida. Isso vai ser bem tranquilo. Então, para quem é o curso, né? É o que foi bastante falado aqui, mas só para recapitular, profissionais da saúde com formação superior. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é dentista, se você é farmacêutico, se você é veterinário, se você é nutricionista, fisioterapeuta, biólogo, entre outros aí, eu espero não ter esquecido ninguém, mas se for o seu caso, então manda no chat aí ou pergunta daqui a pouco e eu, tá? Então, o que você vai aprender no curso é isso que eu acho que eu não preciso repetir, já foi bem falado, são alguns pontos gerais. E sobre a Escola de Homeopatia do IHPI. O IHPI é o Instituto Homeopático de Práticas Integrativas, né? Acredito que é a instituição de homeopatia mais tradicional do Brasil, né? E já tem mais de 40 anos de história aí, formando pessoas com cursos e um corpo docente extremamente qualificado, né? Hoje a Thalita e o Alexandre são duas das pessoas que estão à frente do IHPI, e agora o IHPI está lançando esse curso Homeopatia Sem Mistérios, que é o curso que está sendo apresentado para vocês agora, hoje, essa noite, e é o primeiro curso online do IHPI, tá? Então, abrindo essa escola de homeopatia. Conteúdo programático, aqui vocês vão poder ver a mesma coisa que foi apresentada agora, tá? Então, eu não vou repetir o que acabou de ser dito. Aulas ao vivo e gravadas, é isso que eu acabei de explicar, então um sábado por mês, né? A primeira aula já vai ser agora no dia 4. Então, dia 4 de fevereiro, sábado, quem entrar vai poder assistir, tá? Se vocês tiverem oportunidade, aproveitem e assistam. Se vocês não tiverem disponibilidade nessa data, espera um pouquinho e ouve até o final, que ainda assim vale a pena entrar agora. Já vou dizer por quê. Aqui o corpo docente, né? Então, aqui está o Alexandre, está em ordem alfabética, tá? Por isso que ele está antes das mulheres. Por mim, eu colocaria as mulheres primeiro, mas acabei colocando em ordem alfabética. A Camila, que também está aqui. O Cláudio, não vou ler o currículo de todo mundo, quem quiser pode ler e tal. A Eneida, o Alexandre falou bastante dela, né? Vai ter aula bônus dela, de História e Filosofia. O Flávio e a Thalita, tá? Que é outra professora que está aqui dando aula hoje. Thalita e o Alexandre. Então, qual é o valor do curso, né? Para se inscrever é muito fácil, é só entrar aqui na página, clicar em qualquer um desses botões de inscreva-se que vocês viram. O valor do curso é R$ 750 por mês, tá? Mas essa primeira turma, que está aberta a partir de agora, vai ter 60% de desconto. E não é só na primeira mensalidade, é em todas as mensalidades, tá? Então, assim, por isso que eu disse, mesmo que você não possa assistir o primeiro módulo ao vivo, vale a pena entrar agora. Você vai poder assistir ele gravado e tem os outros 11 módulos para você assistir ao vivo. E se você puder, então, tá junto com a gente nesse primeiro sábado do dia 2, vale muito a pena. Essa oferta ela é exclusiva para a primeira turma, para a turma de lançamento do curso. Essa oferta não vai se repetir, tá? Depois o valor do curso é realmente R$ 750 por mês, não é nada da metade do dobro. Então, essa oferta, ela tá de pé, ela é válida até o encerramento das inscrições. Vocês têm 16 dias para se inscrever. E no dia 4 já começa a primeira turma. Aí as inscrições vão se encerrar para a gente focar na entrega desse primeiro módulo. E aí depois a gente vai voltar a oferecer o curso pelo valor
cheio do curso, tá? Pelo preço que ele é mesmo. Então, para se inscrever, é só clicar aqui e fazer sua matrícula. Bem tranquilo, tá? Formas de pagamento. Todas, eu acho que não tem nenhuma que não funciona. Né? Boleto, a gente aceita, cartão de crédito, Pix, tem várias formas de pagamento. E é uma mensalidade mesmo, tá? Então, você não vai pagar 12 parcelas no seu cartão. Você vai pagar R$ 299 todos os meses, tá? Todo mês você vai receber uma cobrança e paga como uma faculdade. E essa é a sua chance. Aqui tem até um cronômetro aqui. Eu falei 16 dias, né? Eu estou contando hoje. Hoje o dia já está acabando. Tem 15 dias só. Se fosse vocês, eu me inscrevi agora mesmo. E caso alguém tenha alguma dúvida, posso abrir aqui para perguntas? Thalita, Alexandre? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que pode abrir. Na verdade, já tenho algumas perguntas no chat. Alexandre, você quer falar alguma coisa? Eu só quero dizer que essa história do desconto e do preço real não é pegadinha. Esse valor de 750 é o preço real mesmo, mas nós estamos sendo sinceros e verdadeiros. É a primeira turma. Acho que quem dá a confiança para o primeiro curso precisa ter um bônus, e é por isso que a gente fez essa oferta aí. Esse valor de 750 é uma realidade para um curso de homeopatia de formação básica e não tem nada de errado nesse valor, não. Estou aberto às perguntas aí, se eu tiver condição de respondê-las, senão eu passo para a Thalita. Então, vamos lá. Vou dar uma lida aqui no chat. Escolhe as fáceis. Vou localizar aqui. Peraí, só um pouquinho. Enquanto a Thalita localiza, o link da página do curso já está no chat aí. Depois, quando a gente terminar essa aula, eu vou mandar também nos grupos. Então, vocês vão receber esse link. Mas caso vocês já queiram, podem clicar aí, acessar. Tem todas as informações. Bom, o Ramos faz só um esclarecimento. Fernando, ele diz que o fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. Nosso conselho nos faculta a possibilidade de prescrever não só medicamentos homeopáticos, mas também fitoterápicos, inclusive o canabidiol. Claro, desde que tenhamos formação e conhecimento para tal. Exato. E é por isso que nós colocamos o fisioterapeuta lá, para passar todos esses conceitos da homeopatia, para que esse profissional, quando quiser fazer a prescrição, se sinta seguro para poder fazer isso, e inclusive conhecer alguns medicamentos que podem auxiliá-lo no dia a dia. Muito bom. A Tatiana perguntando, boa noite, Tatiana. Ela é formada em letras, mas especialista em neurociência e reabilitação cognitiva. Posso participar do curso? A resposta vai ser sempre posso, né? Pode, né? Porque é um curso de conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, um curso desse não coloca você para praticar uma coisa que você não era antes de fazer esse curso. Então, ele não é um curso que vai te transformar num médico homeopata, mas você vai ter conhecimento a respeito do assunto e dentro da sua área de neurociência pode ter muitos insights com a homeopatia, porque ela passa bastante por essa área. Então, sim, será bem-vinda e pode até contribuir com algumas informações da sua área específica. Adilson, boa noite. Fiz um curso a nível de 3º grau em naturopatas, Faculdade NAP, sendo este reconhecido pelo MEC. Como naturopata, posso fazer o curso e, com isso, estarei habilitado a usar o aprendizado com meus interagentes? Bom, o profissional naturopata no Brasil tem uma legislação específica que permite que ele faça o trabalho dele. O curso tem 100 horas com um conteúdo que a gente já explicou aqui, que depois, na hora que o certificado for emitido, vai estar lá detalhado tudo que foi ofertado no curso. Se o órgão regulador da profissão receber esse certificado e entender que ele habilita, tudo bem. Nós não estamos habilitando porque não é a área do IHPI, mas o conteúdo estará no nível de ser habilitado para naturopata. Não vejo dificuldade, não. A Márcia... Talvez, se quiser fazer a consulta antes lá, eu não sei se é o Conselho de Naturopatas ou o Sindicato de Naturopatas, e fizer perguntar, né, se essa carga horária, se esses conteúdos, eu acho que também vale a pena.
Márcia pergunta se ela é bióloga, doutora em ciências, pesquisadora da USP. Gostaria de saber se pode participar do curso. Pode, claro que pode. Principalmente se é pesquisadora, porque vai ver uma perspectiva de fazer pesquisa com homeopatia lá, não com homeopatia, né? Com medicamentos homeopáticos, com doses infinitesimais. Sim, claro. O Moisés quer saber se tem cura para hérnia inguinal e vitiligo. O Hahnemann diria que o que é cirúrgico. Então, não dá para dizer. Mas eu já vi muitos resultados positivos de tratamento homeopático para vitiligo. A Leandra perguntando o valor da especialização. Nós já falamos o valor, mas eu acho que é importante a gente mencionar aqui que não é uma especialização, né? É um curso de formação em homeopatia, né? É um curso de informação a respeito da homeopatia. Não é uma especialização, tá bom? O valor do curso é 750, mas deu a louca no Vinícius e ele colocou 299 para a primeira turma. Por mês, durante 12 meses. Ana Júlia diz que está cursando o segundo ano de medicina veterinária e pergunta se já pode fazer o curso. Uai, eu respondo, né? Claro, Ana Júlia, pode e deve. Na verdade, eu acho que vai ser importantíssimo para você terminar ou continuar a sua graduação já com essa perspectiva, vai fazer toda a diferença. Vai ser muito bom para você. Vai ser um prazer se você estiver no grupo, viu? Só vai ter que tomar cuidado lá na faculdade para não arrumar muita encrenca, mas faz o curso. Verdade. Daniela pergunta, ela tem algumas dúvidas, né? Primeiro, as 100 horas estarão distribuídas ao longo dos 12 encontros mensais, correto? Correto. Na verdade, a gente vai ter, acho que dá 96 horas, a conta que a gente fez, acho que mais exatamente 96, mas 12 vezes 8 dá 96, mais as 4 horas de história já dá 100, fora os plantões. 100, mais os plantões. Então, assim, facilmente vocês terão pelo menos aí umas 120, 115 horas de conteúdo e material disponível. E as aulas serão ao vivo. Aí essa aula ao vivo vai ser gravada, ela vai ser editada para que depois vocês tenham condições de assistir, né? Não dá para assistir uma aula de 4 horas ou de 8 horas, então ela vai ser editada em períodos menores, de forma didática, de forma que didaticamente fique bem acessível para vocês, tá? Já temos as datas dos encontros mensais? Já temos as datas dos encontros mensais, a gente pode disponibilizar, já temos, né? Na verdade, a gente tem a do primeiro, né? Do primeiro semestre. As demais a gente tem aí um cronograma, mas ainda não está fechadinho, né? Porque depende dos outros professores e tal. Mas até julho, né, os primeiros 6 meses, a gente está com a data fechada. Que horas começa cada encontro mensal e quanto tempo dura cada encontro? É um dia das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, é mais ou menos isso que está previsto, certo? É isso? Isso. As lives para tirarmos dúvidas são em dias diferentes dos dias dos encontros mensais. Eu acho que a gente ainda está estudando esse modelo para ver o que fica mais viável. Tem 2 propostas, né? Fazer uma live no mesmo, fazer um momento, um tira dúvidas no mesmo momento do encontro, ou fazer em dias separados. Isso já está definido? Como que tá? Na última... A gente conversou a respeito e está estudando isso ainda. Acho que a gente também vai depender um pouco da demanda, né? Se nós tivermos demandas de dúvidas que requerem um espaço maior para discussão, para debate, para explicação, nós vamos abrir uma aula extra a cada 3, 4 aulas. Sim. Antônio pergunta, ele é técnico em agropecuária, pergunta se pode fazer o curso. Pode, se ele for sortudo, eu posso fazer um módulo extra de aplicação da homeopatia na agricultura, mas aí vamos ver. Se ele for um aluno prendado, né? Na verdade, a formação, o curso de homeopatia para agricultura, horta e jardim, é um plano, mas a gente pode ter alguma coisa extra aí. E mesmo assim, eu me comprometo a citar algumas coisas relacionadas ao uso da homeopatia em modelos vegetais e na agricultura. Muito bom.
Jacira diz que é acupunturista, a nível de 2º grau, fez um curso em homeopatia também, de 2º grau, e é esteticista, é isso? Posso fazer o curso? Pode, segue no mesmo nível dos outros cursos que ela já fez. Por isso que a aula de legislação é importante, para a gente entender que eu posso ter todo o conhecimento a respeito de antibiótico terapia, mas eu não posso prescrever antibiótico no balcão da farmácia, entendeu? Mesmo sendo farmacêutico. Eu posso ter todo o conhecimento a respeito de homeopatia, mas eu não posso prescrever homeopatia na área médica, porque isso pode configurar prática ilegal. O problema não está na homeopatia. O problema está na prática, no exercício da profissão que o profissional, que a pessoa não tem. Só isso, mas ela pode fazer o curso, pode conhecer a respeito do assunto, sem problema nenhum. E vai ser muito legal saber que tem alguém que conhece medicina tradicional chinesa, porque tem alguns momentos em que as coisas conversam entre si. Sim, com certeza. O Adilson, que falou que ele é naturopata, né? Então ele complementa, ele pergunta se posso fazer o curso quanto a praticar o conhecimento. Imagino que poderia aplicar pelo menos o conhecimento através das práticas integrativas, né? Sim. Perfeito. Aí, Moisés, então este curso não é reconhecido pelo MEC, não apta a pessoa para praticar a profissão de homeopata. Boa pergunta, né? Porque a profissão de homeopata no Brasil, ela está do lado do que a gente tem de formação no Instituto Homeopático. O Instituto Homeopático é uma escola de formação para profissionais da área da saúde, certo? E o curso está sendo oferecido para esses profissionais da área da saúde. Existe no Brasil, como existem em outros lugares do mundo, o que a gente chama de práticos, ou de terapeutas, ou de homeopatas. Esses profissionais estão amparados por um outro arcabouço de legislação que é sempre meio polêmico, eu não quero discutir isso, para mim é uma questão que não vem ao caso. O curso que nós estamos oferecendo, ele nem é o de especialização, que nós oferecemos lá presencial no Instituto e que agora está suspenso, porque a gente está fazendo essa fase online, nem é um curso que habilita esse profissional a fazer a prática do homeopata terapeuta. É um curso de 100 horas de informações a respeito de homeopatia. Só isso. Outra coisa a respeito de reconhecimento pelo MEC. Os cursos de pós-graduação em homeopatia, especialização, podem ser reconhecidos pelo MEC, se estiverem ligados a uma instituição de ensino, ou podem ser reconhecidos pelas entidades de classe. Então, por exemplo, o Instituto tem o curso lá de especialização em homeopatia para médicos. Reconhecido por quem? Pelo MEC? Não. Reconhecido pela Associação Médica Homeopática Brasileira. O profissional faz o curso lá da escola, presta a prova da Associação Médica Homeopática Brasileira, pega o título de especialista, vira médico homeopata, certo? Ah, mas eu vou concorrer a um concurso público lá na Universidade Federal e quero mostrar o diploma do curso que eu fiz aqui. Tem valor? Não, não tem valor. Isso é reconhecimento do MEC. Vocês oferecem o curso de especialização? A Leandra está perguntando. Sim, nós oferecemos, mas neste momento, em função até do período de pandemia, nós estamos encerrando as turmas presenciais. E por conta do histórico das pessoas que nos procuraram nos últimos 2 anos, querendo cursos curtos e online de homeopatia, nós estamos oferecendo este curso base. Num segundo momento, nós voltaremos a ter uma turma presencial, um curso de 2 anos e meio ou 18 meses, dependendo da área, de especialização. Mas agora não temos turmas abertas. Tatiana pergunta, podemos prescrever esses medicamentos homeopáticos? Ela não fala a profissão. Dentro dos limites da competência profissional, sim. Professores, preciso ter o limite no cartão só para mensalidade de 299, certo? Não, ela todo mês ela vai pagar como ela achar melhor. Ela vai poder pagar por boleto, ela vai pagar por cartão, por Pix. É como se fosse uma mensalidade, não vai comprometer nada no cartão dela.
Uma semana antes, todo dia X, ela vai receber a cobrança. Se ela pagar, ela acessa a aula. Se ela não pagar, ela não acessa a aula. Certo. Jacira pergunta, técnica em acupuntura, se pode fazer o curso? Pode, já falamos dela já. Patrícia, técnica em farmácia, posso fazer o curso? Pode, no sentido de conhecer o que você está preparando dentro do laboratório, eu acho muito importante. Né? Como técnico de farmácia, você vai trabalhar no laboratório de homeopatia de uma farmácia, você vai saber por que você está fazendo um remédio diluído dessa maneira ou daquela, vai saber que aquele remédio que você está preparando tem essa finalidade ou vem daquela origem. Claro que sim. Jacira pergunta quantos meses tem o curso, são 12 meses, 12 módulos, um módulo por mês. E a Dilson, para finalizar, ele pergunta, posso fazer a inscrição e receberá a certificação, correto? E vai receber o certificado. Sim. Bom, aqui no chat acabaram as perguntas, se alguém se lembrar de mais alguma coisa pode Tem duas mandar. pessoas com a mão Isso. levantada. Tem duas pessoas com a mão levantada, Paulo Manuel e Guiomar. Vocês podem se manifestar, se quiserem abrir a câmera, o microfone, fiquem à vontade. Charles pergunta, como farmacêutico, posso fazer esse curso e prescrever medicamentos homeopáticos? Boa pergunta. Olha, a prescrição de medicamentos homeopáticos por farmacêutico está amparado numa legislação específica que exige uma formação maior do que essa que nós vamos oferecer aqui, tá bom? Por outro lado, dependendo de como você trabalha na sua área de atuação como farmacêutico, essa formação pode ser suficiente para que você consiga trabalhar com alguns medicamentos homeopáticos. Então, a resposta é, do ponto de vista da legislação específica, existe uma legislação específica, vai exigir um curso de especialização. Mas, por outro lado, o curso te dá condições de trabalhar com o básico dos medicamentos homeopáticos já existe industrializado, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Por que o medicamento Almeida Prado é assim e por que o medicamento da Veleda é assado e por que o medicamento da Boiron é desse jeito? Essa é uma formação que o farmacêutico pode ter para poder, no mínimo, entender do que ele está falando. E isso o curso vai esclarecer para ele. Guiomar, você quer fazer alguma pergunta? Está com a mão levantada. Paulo Manuel também. A Dilson nos parabeniza pela iniciativa. Obrigada, Dilson, pela presença, viu? Muito obrigada. Essa pergunta do Moisés é boa. O curso para farmacêuticos são 18 meses, sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Então, você vai fazer a conta aí, você vai descobrir que tem uma carga horária bem maior, porque é um curso de especialização formal mesmo. Mas existe ali, eu não deveria falar isso, mas vou falar, tá? Existe uma negociação dentro da escola para que os alunos das áreas específicas que o Instituto tem especialização possam depois usar essa carga horária como parte da formação na especialização. Mas eu não posso prometer que isso vai acontecer, tá bom? Não estou prometendo, estou dizendo que faz sentido o que ele está falando porque nós estamos pensando nisso. Mas a ideia inicial não é essa, não. A ideia é entregar esse curso de 100 horas. O que mais, pessoal? Gente, nós estávamos com dúvida se ia dar para falar uns 30 minutos, faz 1h20 que a gente está aqui. Vinícius colocou aí o link para inscrição. Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitem. Guiomar e Paulo Manuel estão ainda com a mão levantada. Acho que talvez tenha sido num outro momento, ou já tenha sido contemplado passou, com alguma resposta, né? A Neca diz para divulgar o curso. Sim, pode divulgar, Neca, por favor, tá? Amigos, parceiros de trabalho. A Dilson pergunta se o conteúdo será vitalício. É com você, Vinícius. O acesso ocorre durante o período do curso. Então, o curso tem 1 ano, durante 1 ano você tem acesso. Mas deixa eu falar uma coisa que não estava combinado aqui.
Pode falar. Mas você pode depois pensar em uma renovação da assinatura por um valor diferenciado para a primeira turma, não pode? Sim, a gente está estudando essa possibilidade. É que Então, isso é daqui digamos a um assim, ano, né? Mas a gente falou sobre esse assunto. Então, de repente, quando terminar, né, a formação, se alguém quiser ter o acesso às apostilas, você faz download delas, as apostilas, as apresentações todos do os curso, elas são slides. suas. Elas são suas para sempre. Aí você tem que baixar e guardar. Mas o acesso à plataforma, inclusive, tem um custo para a gente manter ele, né? Então, caso o aluno termine o curso e queira continuar tendo acesso a essas aulas para rever, ou até a gente está pensando na possibilidade do aluno continuar tendo acesso aos plantões de dúvida. Então, se ao invés dele fazer um ano de curso, ele quiser estudar isso por 1 ano e meio, por 2 anos, a gente está pensando num valor diferenciado para manter esse acesso, manter a plataforma e manter o suporte dos professores. Mas está cedo ainda, né? Falta um ano, mas isso provavelmente vai acontecer. Não, falta acontecer esse primeiro, né? Nós precisamos ter aluno. Exato, tá cedo. Cedo. Tatiana Gente, pergunta como farmacêutica. Como farmacêutica, não, com este curso, se ela pode ser farmacêutica responsável em farmácia homeopática. Não pode. De novo, a história da legislação. A legislação é muito clara com relação a isso, né? Então, não pode. Esse eu vou ter que ler, porque a gente tem que vender nosso peixe lindo, também, né? lindo. Meu sonho de ter um curso do IHPI online com essas feras se realizou. Uma das grandes oportunidades que a vida me deu foi, com certeza, ter conhecido vocês. Muito obrigada pela iniciativa. Muito bacana. Obrigada, viu, Daniela? Voltar um pouco naquela pergunta da farmacêutica, do farmacêutico ser responsável técnico por uma farmácia homeopática. A graduação pode oferecer carga horária de aulas mais estágio, e isso pode permitir. O curso de especialização pode permitir, e tem uma regra também para a prova de título de especialista na BFH. Sinceramente, tudo isso é importante, tudo isso vale a pena, mas o que faz diferença mesmo é o quanto de conhecimento técnico esse profissional tem para lidar com o assunto, né? Então, precisa ver também se só uma formaçãozinha básica, de fato, dá para segurar o rojão numa farmácia homeopática. Vinícius, que plataforma será, né, que a pergunta. A gente utiliza o Hotmart, que é uma das maiores plataformas do mundo, com certeza maior da América Latina, e é uma plataforma super segura. Com acesso ao curso, você pode acessar ele web, você também tem direito a baixar um aplicativo que chama Sparkle. Esse aplicativo é muito legal porque você pode fazer o download da aula no seu celular e assistir essa aula mesmo sem ter internet. Então é muito legal. Às vezes você vai viajar num lugar que não pega direito e tal, ou sei lá, você vai ter um tempo grande no almoço num lugar que não tem internet, você faz o download ali, você assiste no celular e a plataforma é muito legal. É o Hotmart. O Charles menciona que tem 2 professores da graduação que são farmacêuticos homeopatas e que fizeram a formação na nossa escola, que é referência no Brasil. Um prazer conhecer os trabalhos da escola e todos vocês também. Muito bom. Muito bom. Eu vi aí a Carla Janjacomo também, do Rio de Janeiro, que foi nossa aluna, né, que tem a formação lá da Escola de Homeopatia e está aqui de novo. Talvez ela faça como revisão. Seja muito bem-vindo, viu, Carla? Tatiana diz que tem 19 anos de atuação na área homeopática, farmacêutica, e só falta a especialização, que vai fazer o curso. Vamos faz lá. o curso e depois vai para a especialização com mais tranquilidade. Muito bom, acho que é isso então, pessoal. Mais alguém? Bom, acho que se ninguém tem dúvida é porque a gente vai ter todo mundo matriculado no curso, né? Por fim, a Dilson pergunta se no IHPI ele recebe informações a respeito de como pode aplicar o conhecimento adquirido ou qual outro curso fazer para estar amparado.
Aí, de novo, acho que é O Adilson só me lembra, o Adilson ele é o naturopata. naturopata. Naturopata, é. Não, Adilson, a minha sugestão para você, até como o responsável pelo módulo da legislação, a minha sugestão para você é o seguinte, o Vinícius não vai gostar da minha sugestão, mas eu vou dar. É assim, ó, pega esse conteúdo que está descrito aí, essa carga horária, tá certo? Entra em contato com o órgão regulador da tua área de atuação. Você deve ter alguém lá que protege você para atuar como naturopata. E diga, olha, se eu fizer esse curso de 100 horas, com esse cronograma, com esse conteúdo, eu vou poder trabalhar com homeopatia sendo naturopata? Escreve isso por e-mail, o que eles responderem está valendo. Eu não tenho, o Instituto não tem esse poder. Se eu tiver que responder pelo Instituto, eu vou responder não, entendeu? Mas não é assim que funciona, porque você está protegido pela prática do naturopata, na naturopatia. Isso tem amparo legal no Brasil, entendeu? Boa, excelente. O que mais, pessoal? Aproveitem. Dúvidas? Gente, então, ó, recapitulando, eu acho que uma boa parte de vocês já conhecia o Alexandre, a Thalita, o IHPI, mas acho que deu para perceber aqui o nível desses profissionais, o conhecimento, a paixão que eles têm pelo que eles fazem. Realmente vai ser uma oportunidade fantástica, né? A condição que tem para essa primeira turma, eu falo nisso, o Alexandre quer me matar, mas é realmente uma condição muito diferenciada, então vale a pena, é 60% de desconto, 60% de desconto. O curso está de R$ 750 por R$ 299. No final do ano, vocês vão economizar R$ 5.400 na formação de vocês. R$ 5.412, para ser exato, tá? É uma condição realmente muito boa para você participar dessa primeira turma, ter o suporte ao vivo, assistir os módulos ao vivo quando você puder, ter o acesso às aulas gravadas, ter todo o material, todo o acompanhamento desses professores nos plantões de dúvida e realmente dominar e desvendar os mistérios da homeopatia, as bases, os fundamentos, com pessoas realmente incríveis. Bom, acho que é isso, então. A gente vai para o encerramento. Quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram depois de 1h30 aqui nos ouvindo e espero poder encontrar, mesmo que virtualmente, muitos de vocês aí ao longo dos finais de semana do curso. Vou passar a palavra para o Alexandre para ele encerrar e fica aqui o meu agradecimento, gente. Ok, obrigado, Thalita, obrigado, Vinícius. Quero agradecer também a presença de todos, dizer de novo aquilo que eu disse no começo. Esse é o seu primeiro curso de homeopatia. Esse é o seu primeiro curso. Esse é o curso que vai dar condições para que você, de fato, conheça tudo que precisa saber a respeito da homeopatia e depois, então, você vai mergulhar nos conhecimentos homeopáticos que são oferecidos tanto na Escola de Ribeirão quanto em todas as outras escolas ou até estudando por conta própria. Então, vocês são todos muito bem-vindos, ajude a divulgar. Só lembrar que a gente não falou disso, mas eu queria destacar que a Escola de Homeopatia de Ribeirão Preto é uma organização sem fins lucrativos, é uma instituição que se mantém apenas com as aulas, os professores têm um trabalho voluntário na maioria dos casos, um ou outro professor convidado ali que tem a sua remuneração, né? E nós estamos ali mantendo e sustentando esse trabalho de ensinar homeopatia dentro de uma instituição que tem a sua história e essa história não vai deixar de existir e nós vamos continuar trabalhando, adaptando cada vez mais as regras e as necessidades de cada um de vocês. Então, ajude a divulgar e estejam conosco ali no dia... Que dia que é o dia 1º? Dia 5? Dia 4. Dia 4 de fevereiro. Eu sei que é sábado, de primeiro sábado de fevereiro. Dia 4, esteja conosco no dia 4 de fevereiro. Um abraço, boa noite para vocês. Obrigado. Thalita, obrigado. Todo mundo que está aqui, obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.